Oi, pessoal! Hoje eu gostaria de dar continuidade à leitura dos complementos dos ensaios referentes à obra chamada Manifesto do Partido Comunista, escrita por Karl Marx e Friedrich Engels. O Manifesto Comunista tratava-se de um folheto distribuído aí em 1848 aos operários da época, não é isso? Acontece que este texto, esta obra, este arquivo que eu encontrei aqui na internet, trata-se de um PDF disponibilizado pela USP que contém alguns ensaios estes escritos por alguns autores, né, alguns entusiastas do Manifesto Comunista, que são eles: Antônio Labriola, Jean Jaurès, Leon Trotsky, Harold Laski, eu acho que se pronuncia assim, tá? Lucien Martin, não sei se pronuncia desta forma, e James Petras, tá? São 6 ensaios no total que foram deixados no final da obra, no final do arquivo. Eu já fiz questão de ler um desses ensaios, que é o que corresponde aí ao do Antônio Labriola. Eu fiz aí no último vídeo desse canal, tá ok? E hoje eu vou tentar ler os outros 5, ou mais 5, aliás, porque o do Harold Laski, que é o mais extenso, que contém mais de 62 páginas, se eu não estiver enganado, pelo menos aqui no arquivo PDF, eu vou deixar para o outro vídeo, que será o último, tá ok? O último referente aí a esta obra. Então hoje eu vou tentar ler as partes correspondentes aí ao de Jean Jaurès, do Leon Trotsky, do Lucien Martin e do James Petras. Do Harold Laski eu vou deixar para o próximo vídeo, que será o último, tá ok? Vamos ver aqui a quantidade de páginas. Do Jean Jaurès vai da página 137 até a página 159. Tá? Do Leon Trotsky vai da página 159 até a página 169. Do Lucien Martin, pulando, tá? Do Lucien Martin vai da página 231 até a página 239. E do James Petras vai da página 239 até a página 254. O do Harold Laski, olha só. Do Harold Laski vai da página 169 até a página 231. Olha só, são 62 páginas, tá? E o arquivo em PDF aqui, pessoal, o texto ele não está distribuído de uma forma muito confortável de ler, tá? Então, a fonte está muito pequena, as páginas são bem densas, tá ok? Então por isso que eu vou gastar muito tempo para terminar de ler aí esses ensaios, tá ok? Pelo menos o do Harold Laski eu vou demorar bastante, então por isso que eu estou preferindo deixá-lo para o final, para o próximo vídeo. Vamos lá. Jean Jaurès, página 137. Só uma coisa que eu gostaria que vocês compreendessem, pessoal, eu vou pedir isso para vocês encarecidamente, é a seguinte: eu não sou um poliglota. Eu não sou poliglota. Eu leio muito bem, leio e compreendo muito bem o português, o inglês e o espanhol. Eu consigo ler e entender muito bem essas 3 línguas e, claro, eu ainda tenho os meus defeitos, eu ainda tenho as minhas dificuldades, eu reconheço isso muito bem. Né? Até porque, pelo menos entre o inglês e o espanhol, eu não tenho muita proximidade com essa língua, com essas línguas, tá? Eu nunca tive um contato direto com essas línguas aí. Tudo que eu pude aprender do inglês e espanhol foi da minha casa, tá? Um pouco na escola, um pouco na minha casa, só isso, tá? Então, eu não tenho conhecimento de inglês, francês, alemão, italiano, latim. Eu não tenho conhecimento de praticamente nenhuma dessas línguas. Então, vou pedir para que vocês, pedir encarecidamente para que vocês, né, sejam compreensíveis, se caso numa hora que eu estiver lendo este texto aqui, eu me depare com um nome diferente, tá? Uma língua estranha. Pode ser que eu pronuncie errado? Pode ser que eu pronuncie errado. Eu vou fazer questão de soletrar as palavras que eu não entendo, para que vocês aí, que são muito mais inteligentes do que eu, possam vir aqui nos comentários e me corrigir, porque será de grande valia para mim, tá ok? Eu gosto de aprender, eu tenho vontade sim de aprender essas outras línguas. Hoje não é o dia, tá? Infelizmente hoje ainda não é o dia que eu vou aprender italiano, alemão, francês, latim, russo, ainda não é o dia, tá? Pode ser que eu aprenda? Pode ser que sim, tá? Me faz falta? Demais, tá? Eu não vou mentir para vocês, mas eu só peço para que vocês sejam aí compreensíveis, tá? E estejam muito bem cientes disso, de que eu não tenho conhecimento dessas línguas aí das quais eu citei. Bom, vamos lá. O Manifesto Comunista de Marx e Engels, Jean Jaurès. Meu caro, aí vem um nome aqui que eu não entendo, já de início. Meu caro P-E-G-U-Y, acento agudo no E.
Você me pediu para reunir os estudos socialistas que publiquei nos últimos meses no Petit Républicain para os Carriers de la Quinzaine. Você se propõe a enviar um exemplar desse volume a cada um de seus assinantes. Fico feliz de assim entrar em comunicação direta com espíritos livres, habituados à crítica independente e íntegra. Ainda que esses artigos não tenham sido destinados inicialmente e aparecerem reunidos, não tenho qualquer escrúpulo em reproduzi-los. Dessa forma, eu jamais considerei artigo de jornal como um trabalho precipitado e superficial, e em respeito ao proletariado que lê os jornais socialistas, neles põe em prática toda a minha consciência de escritor. Não precisa advertir que eles não pretendem esgotar os assuntos que tratam. Evidentemente, são apenas um fragmento ou, sobretudo, uma preparação de uma obra mais ampla, mais dogmática e mais documentada, em que gostaria de definir exatamente o que é, no início do século XX, o socialismo, sua concepção, seu método e seu programa. Mas os estudos aqui reunidos já tocam com suficiente precisão e extensão em problemas de maior importância e que atormentam o nosso partido. Ele está muito dividido atualmente e, sem dúvida, você me acusaria de ter a mania de unidade mística se eu dissesse que essas divisões são superficiais. Não as considere irredutíveis, mas elas têm graves conflitos ou, no mínimo, graves mal-entendidos sobre os métodos. A própria ampliação do nosso partido, a força crescente de nossas ideias, perdoe-me essa recaída de otimismo, criaram os conflitos colocando para todos nós a questão do método. Como se realizará o socialismo? Eis um problema que não podemos escamotear. E dar respostas incertas e vagas é escamoteá-lo. Ou ainda repetir em 1901 as respostas dadas há meio século por nossos ancestrais e por nossos mestres é nos iludirmos. Há um fato incontestável que domina tudo. O proletariado cresceu em número, em coesão e em consciência. Os operários, os assalariados, mais numerosos, mais agrupados, têm agora um ideal. Eles não querem só evitar os piores defeitos da sociedade atual, querem realizar uma ordem social baseada em outro princípio, querem substituir a propriedade individual e capitalista que garante a dominação de uma parte dos homens sobre os outros homens pelo comunismo da produção, um sistema de cooperação social universal que faça por direito todo homem um associado. Eles dissociaram, assim, seu pensamento do pensamento burguês, colocam a serviço de seu ideal comunista uma organização deles, uma organização de classe, a força crescente dos sindicatos operários, das cooperativas operárias e a parte crescente de poder político que conquistaram do Estado ou dentro do Estado. Sobre essa ideia geral e principal, todos os socialistas estão de acordo. Pode atribuir causas diferentes a esse crescimento do proletariado, ou pelo menos pode atribuir uma boa parte à força da organização econômica ou da ação política, mas todos eles discutem que, pela própria necessidade da evolução capitalista que desenvolve a grande indústria e pela ação correspondente dos proletários, esses sejam uma força indefinidamente crescente chamada a transformar o próprio sistema da ação de classe que o proletariado deve exercer. Uns querem que ele se misture o menos possível aos conflitos da sociedade que deve destruir e que reserve todas as suas energias para a ação decisiva e libertadora. Outros acreditam que ele deve, desde agora, exercer sua grande função pública. Kautsky lembrava recentemente no Congresso Socialista de Viena as famosas palavras de Lassalle, abre aspas, o proletariado é a rocha sobre a qual será construída a igreja do futuro, fecha aspas, e acrescentava, o proletariado não é de modo algum só isso, é também a rocha em que se quebram desde hoje as forças da reação, fecha aspas. E eu diria que ele não é precisamente uma rocha, uma força compacta e imóvel. É uma grande força corrente, mas ativa, que se mistura sem se perder a todos os movimentos amplos e aumenta a vida universal. Mas todos quaisquer que sejam a altura e a extensão da ação da classe por nós atribuída ao proletariado, o concebemos como uma força autônoma, que pode cooperar com outras forças, mas que jamais se baseia nelas ou é absorvida por elas, e que guarda sempre para sua obra distinta e superior sua capacidade de resistência distinta. É mérito decisivo de Marx, o único talvez que resiste plenamente à prova da crítica e aos golpes do tempo, ter unido e confundido a ideia socialista e o movimento operário. No primeiro terço do século XIX, a força operária era exercida, desenvolvia-se, lutava contra a força esmagadora do capital, mas não tinha consciência do objetivo a que aspirava. Não sabia que na forma comunista da propriedade estava o término de seu esforço, a realização de sua tendência. E, por outro lado, o socialismo não sabia que no movimento da classe operária estava sua realização viva, sua força concreta e histórica. A glória de Marx é ter sido o mais preciso, o mais forte dos que acabaram com o que havia de empirismo no movimento operário, com o que havia de utópico no pensamento socialista. Por uma aplicação suprema do método hegeliano, ele unificou a ideia e o fato, o pensamento e a história. Colocou a ideia no movimento e o movimento na ideia, o pensamento socialista na vida proletária, a vida proletária no pensamento socialista. A partir de então, o socialismo e o proletariado são inseparáveis. O socialismo só realizará todas as suas ideias com a vitória do proletariado e o proletariado realizará todo o seu ser com a vitória do socialismo.
a questão cada vez mais inevitável, como se realizará o socialismo, convém então responder pelo próprio crescimento do proletariado que se une a ele. É a primeira resposta essencial, e quem não aceitá-la em seu verdadeiro sentido e em todo o seu sentido, coloca-se necessariamente fora do pensamento e da vida socialistas. Por mais geral que seja essa resposta, não é vã, pois implica a obrigação para cada um de nós de contribuirmos sem cessar para a força do pensamento, de organização, de ação e de vida do proletariado. Além disso, em certo sentido, é a única certa. É impossível sabermos com certeza por que meio exato, sob que modo determinado e em que momento a evolução política e social vai consumar-se em comunismo. Mas certamente tudo que aumenta a força intelectual, econômica e política da classe operária acelera essa evolução, anima, amplia e aprofunda o movimento. Mas essa resposta inicial, por mais forte e substancial que seja, não é suficiente, precisamente porque o proletariado já cresceu, porque ele começa a colocar a mão no mecanismo político e econômico. A questão torna-se mais precisa. Qual será o mecanismo da vitória? À medida que a força proletária se realiza, ela se incorpora a formas precisas, ao sufrágio universal, ao sindicato, à cooperativa, às diversas formas de poderes públicos e do Estado democrático. E não podemos considerar a força proletária independentemente das formas em que ela parcialmente já se organizou e dos mecanismos dos quais ela parcialmente se apropriou. Não há então utopia em buscar hoje, com precisão, qual será o método da realização socialista e qual será o modo de execução. Não se trata de voltar à utopia e de se separar da vida do proletariado, mas ao contrário, trata-se de nela ficar, progredir e se determinar com ela. Ela não é mais o espírito flutuando nas águas, ela já se incorporou a instituições econômicas e políticas. Essas instituições, o sufrágio universal, a democracia, o sindicato, a cooperativa, têm um grau determinado de desenvolvimento, uma força e uma direção conquistadas. E é preciso saber se o comunismo proletário poderá se realizar por elas, existir por meio delas, ou se ao contrário somente se dará por meio de uma suprema ruptura. Para dizer a verdade, os socialistas sempre procuraram prever e determinar sob que forma, por quais procedimentos históricos o proletariado triunfaria. E se hoje sofremos, se há em nosso partido incerteza e mal-estar, é porque ele associa de maneira confusa os métodos em parte antiquados que nossos mestres nos legaram e as necessidades ainda mal formuladas dos novos tempos. Marx e Blanc acreditavam em uma tomada revolucionária do poder pelo proletariado, mas o pensamento de Marx era muito mais complexo. Seu método da revolução tinha múltiplos aspectos. É então baseado sobretudo em Marx que quero discuti-la. Ora, em todo e qualquer sentido que a tomamos, ela é antiquada. Ela tem origem em hipóteses históricas esgotadas ou em hipóteses econômicas inexatas. Em primeiro lugar, as lembranças da Revolução Francesa e das sucessivas revoluções que dela repercutiram na França e na Europa dominavam o espírito de Marx. Isso é verdade. A característica comum de todos os movimentos revolucionários de 1789 a 1796, de 1830 a 1848, é que foram movimentos revolucionários burgueses aos quais a classe operária se mistura para superá-los. Nesse longo período, a classe operária não era exatamente forte para tentar uma revolução em benefício próprio, tampouco era exatamente forte para tomar pouco a pouco e de acordo com a nova ilegalidade a direção da revolução, mas ela podia fazer e fazia duas coisas. Em primeiro lugar, ela se misturava a todos os movimentos revolucionários burgueses para neles exercer e aumentar sua força. Para se tornar uma força necessária, ela tirava proveito dos perigos que a nova ordem, ameaçada por todas as forças contra-revolucionárias, corria. E em segundo lugar, quando assim sua força aumentou, quando a esperança e a ambição despertaram no coração dos proletários, quando as diversas frações revolucionárias da burguesia estavam esgotadas ou desacreditadas por suas lutas recíprocas, a classe operária tentava, por uma espécie de golpe de surpresa, apoderar-se da revolução e torná-la sua. Foi assim que, sob a Revolução Francesa, em 1793, o proletariado parisiense apoiou por meio da Comuna a convenção e exerceu uma espécie de ditadura. Foi assim que um pouco depois, Babeuf e seus amigos tentaram tomar o poder revolucionário por um ataque improvisado e ousado em benefício da classe operária. Ainda assim, após 1830, o proletariado francês, depois de ter desempenhado o grande papel constatado por Armand Carrel, tentou conduzir a burguesia vitoriosa e, sobretudo, superá-la. É esse ritmo de revolução que se impõe inicialmente no pensamento de Marx. Certamente em novembro de 1847, no momento em que com Engels escreveu o Manifesto Comunista, sabe perfeitamente que o proletariado cresceu. É o proletariado que ele considera a verdadeira força revolucionária e é contra a burguesia que se fará a revolução. Ele escreve: o progresso da indústria de que a burguesia, agente passivo e inconsciente, substitui o isolamento dos operários resultante da sua competição por sua união revolucionária mediante a associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria destruiu o terreno em que a burguesia assentou seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz sobretudo seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. E mais, o objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos e os demais partidos proletários: constituição dos proletários em classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do poder político pelo proletariado.
Eis o que também é muito preciso. Acompanhamos a guerra civil mais ou menos latente na sociedade atual, até o ponto em que ela explode em uma revolução aberta e em que, por desmoronamento evidente da burguesia, o proletariado fundamentará sua dominação. Assim, é por uma revolução violenta contra a classe burguesa que o proletariado conquistará o poder e realizará o comunismo. Mas, ao mesmo tempo, parece a Marx que é a própria burguesia que, tendo de completar seu próprio movimento revolucionário, dará o sinal de desmoronamento. Contra o absolutismo, o que dele resta, contra o feudalismo, o que dele resta, a burguesia vai se levantar. E quando ela tiver desencadeado os acontecimentos, quando ela tiver aberto a crise, o proletariado mais potente hoje do que eram os niveladores de Lilburn em 1848, na Revolução Inglesa, Lilburn na Revolução de 1648, na Revolução Inglesa, e os proletariados de Chalmette em 1793, tornará revolucionariamente a Revolução Burguesa. Isso mesmo? Tomará. Ele começará lutando ao lado da burguesia e logo que ela se tornar vitoriosa, ele a expropriará de sua vitória. Na Alemanha, escreveram em 1847 Marx e Engels, o Partido Comunista lutará ao lado da burguesia em todas as ocasiões nas quais a burguesia retomar seu papel revolucionário. Com ela combaterá a monarquia absoluta, a propriedade fundiária feudal, a pequena burguesia, mas em nenhum instante se esquecerá de suscitar entre os operários a consciência de classe mais clara possível da oposição que existe entre a burguesia e o proletariado e que os torna inimigos. É preciso que as condições sociais e políticas que acompanham o triunfo da burguesia se voltem contra a própria burguesia, assim como as armas que logo os operários alemães saberão utilizar. É preciso que após a queda das classes reacionárias na Alemanha, a luta contra a burguesia avance sem demora. É para a Alemanha, sobretudo, que se volta a atenção dos comunistas, porque a Alemanha se encontra nas vésperas de uma revolução burguesa e porque realizará essa revolução nas condições mais avançadas da civilização europeia e com um proletariado infinitamente mais desenvolvido que o da Inglaterra no século XVII e o da França no século XVIII. Por conseguinte, a revolução burguesa alemã só poderá ser o prelúdio imediato de uma revolução proletária. Fecha aspas. Assim é com base em uma revolução burguesa vitoriosa que se enxertará a Revolução Proletária. O espírito de Marx, com sua ironia um pouco sarcástica, deleitava-se com esses jogos de pensamento, que a história mistificasse a burguesia, arrancando-lhe das mãos sua vitória ainda quente, era para ele uma alegria ardente. Mas tratava-se de um plano de revolução proletária extremamente complicado e contraditório. Em primeiro lugar, se o próprio operariado não tem força para dar o sinal da revolução, se ele é obrigado a contar com a surpresa feliz da Revolução Burguesa, como é possível ter certeza de que ele terá, contra a burguesia vitoriosa, a força que não tinha antes do movimento burguês? Ou em sua tentativa de revolução contra o velho mundo absolutista e feudal, a burguesia será vencida. E sob essa derrota, o proletariado será abatido bem antes de ter combatido por si mesmo. Ou ela triunfará, romperá o despotismo dos reis, a força dos nobres e dos padres, absorverá a propriedade feudal, abolirá os entraves corporativos, e ela vai se lançar em um movimento tão vivo, tão entusiasta na via aberta por ela, que o proletariado ficará impotente para criar de repente um movimento novo e contrário. E em vão, ele vai se esforçar para proceder de surpresa e de maneira violenta, tentar organizar sua ditadura e conquistar a democracia por meio da força. Sua potência real não poderá ser aumentada artificialmente acima do nível em que se encontrava antes da Revolução Burguesa. Não faltou clarividência a Miquel quando escreveu a Marx sua famosa carta de 1850 e previu uma retomada da Revolução. O Partido Operário poderá triunfar sobre a alta burguesia e sobre os restos do alto feudalismo, mas ele será fuzilado nos flancos pelos democratas. Talvez possamos dar por algum tempo uma direção anti-burguesa à revolução. Podemos destruir as condições essenciais da produção burguesa, mas não nos é possível abater a pequena burguesia. Obter o máximo possível, esse é meu lema. Devemos impedir durante o maior tempo possível, após a primeira vitória, qualquer organização dos pequenos burgueses e principalmente nos opor de punhos cerrados a qualquer assembleia constituinte. O terrorismo particular e a anarquia local devem substituir para nós o que nos falta em geral. Fecha aspas. Mas assim não será substituído o que nos falta em geral. É certo que quando uma classe ainda não está pronta historicamente, quando ela é obrigada a esperar o sinal e o meio de sua própria ação dos mesmos que ela pretende substituir, quando sua revolução, tomando sua força do movimento inimigo, é apenas uma revolução parasitária, ela não pode esperar algum sucesso a não ser que mantenha a revolução aberta e
permanente, que ela prolonga a agitação de todos os elementos sociais, mas desse modo ela simplesmente ganha tempo ou aumenta as chances de uma reação que se apodera ao mesmo tempo do proletariado e da burguesia. É a tática a qual a classe operária está condenada quando ainda se encontra em um período de preparação insuficiente. E se uma das características do socialismo utópico é não se basear na força própria da classe operária, o Manifesto Comunista de Marx e Engels ainda faz parte do período da utopia. Robert Owen e Fourier contam com a generosidade das classes superiores. Marx e Engels esperam para o proletariado o favor de uma revolução burguesa. O que o manifesto propõe não é o método da revolução de uma classe garantida por si mesma e cuja hora finalmente chegou. É o expediente da revolução de uma classe impaciente e fraca que quer precipitar por artifício o andamento das coisas. Do mesmo modo, no final desse esforço paradoxal, após essa espécie de desvio proletário da Revolução Burguesa, Marx não vê uma vitória plena do proletariado e do comunismo, mas um regime singularmente misturado de propriedade capitalista e de comunismo, de violência à propriedade e à organização do crédito. Algo singular. Após ser constatado que é a evolução da indústria e o crescimento do proletariado industrial que cria uma força revolucionária, o manifesto prevê inicialmente no programa imediato da Revolução Comunista Vitoriosa apenas a expropriação da renda fundiária. Ele recua para trás de Babeuf, cuja glória é ter feito entrar no plano comunista a produção industrial, assim como a produção agrícola. Ele recua quase até Saint-Just, acho que é isso, Saint-Just, que parece ter previsto a possibilidade pela nação de absorver as fazendas. Diz Marx, abre aspas, vimos que o primeiro passo da Revolução Operária é o advento do proletariado como classe dominante, a conquista da democracia. Abre aspas de novo, não fechou. O proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado em classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o conjunto das forças produtivas. Abre aspas de novo. Isso naturalmente só poderá realizar-se a princípio por uma violação despótica do direito de propriedade e das relações de produção burguesas, isto é, pela aplicação de medidas que, do ponto de vista econômico, parecerão insuficientes e insustentáveis, mas que no desenrolar do movimento ultrapassarão a si mesmas e serão indispensáveis para transformar radicalmente todo o modo de produção. Abre aspas de novo. Essas medidas, é claro, serão diferentes nos vários países. Abre aspas. Todavia, aliás, nos países mais adiantados, as seguintes medidas poderão geralmente ser postas em práticas. Olha só. Número 1. Expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. 2. Imposto fortemente progressivo. 3. Abolição do direito de herança. 4. Confisco da propriedade de todos os emigrados e rebeldes. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo. 6. Centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. 7. Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, preparação das terras incultas e melhoramento das terras cultiváveis segundo um plano geral. 8. Trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. 9. Combinação de trabalho agrícola e industrial, medidas capazes de fazer desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo. E 10. Educação pública e gratuita de todas as crianças. Abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com a produção material, etc. Fecha aspas. Estranho programa em que o comunismo agrário do século XVIII e alguns elementos do que denominamos hoje o programa de Saint-Mandé são colocados juntos. Marx e Engels, na ordem industrial, contentam-se inicialmente com a nacionalização das estradas de ferro. Não há sequer a nacionalização das minas aceita hoje pelos socialistas radicais. Mas o que me impressiona não é o caos do programa, a coexistência do comunismo agrícola com o capitalismo industrial. Não é a contradição entre o artigo que abole a herança e retira, assim, o capital industrial das novas gerações e o conjunto de artigos que deixam substituir a propriedade individual. A história demonstra que formas diversas e mesmo contraditórias frequentemente coexistiram. Durante muito tempo, a produção corporativa e a produção capitalista funcionaram lado a lado. Os séculos 17 e 18 inteiros são feitos de mistura das duas, e durante muito tempo também. O trabalho agrícola e a servidão coexistiram. Além disso, estou convencido de que na evolução revolucionária que nos conduzirá ao comunismo,
A propriedade coletivista e a propriedade individual, o comunismo e o capitalismo serão por muito tempo justapostos. É a própria lei das grandes transformações. Marx e Engels tinham perfeitamente o direito, sem se renegarem, de dizer em 1872 que não faziam muito caso de seu programa de 1847. Abre aspas. Essa passagem hoje deveria ser modificada em diversos termos. Os imensos progressos realizados pela grande indústria nos últimos 20 anos, os progressos paralelos efetuados pela classe operária, organizada em partido, fazem parecer velhas mais de uma passagem desse programa, fecha aspas. No máximo é possível surpreender-se que eles não tenham, desde 1847, ampliado a parte do comunismo industrial. Mas o que surpreende é que tenham acreditado que o proletariado era capaz de confiscar em benefício próprio as revoluções burguesas e de conquistar por um golpe de autoridade a democracia, uma vez que o supunham incapaz, em seguida à sua vitória, e mesmo nos países mais avançados, de instituir amplamente o comunismo industrial. O que sobretudo impressiona no manifesto não é o caos do programa, que se poderia elucidar, mas o caos dos métodos. É por um golpe de força que o proletariado se instala inicialmente no poder. É por um golpe de força que ele o torna que ele o toma dos revolucionários burgueses. Ele conquista a democracia, ou seja, de fato, ele a suspende, pois substitui a vontade da maioria dos cidadãos livremente consultados pela vontade ditatorial de uma classe. É ainda por meio da força, por meio do poder ditatorial, que ele comete essas primeiras infrações despóticas à propriedade prevista no manifesto. Mas em seguida, para todo o desenvolvimento da revolução, para a elaboração e organização da nova ordem, é ainda a ditadura do proletariado que subsiste ou ele se esconde sob a lei da democracia, do sufrágio universal e das transações. É impossível supor que Marx e Engels tenham sonhado em suspender por muito tempo a democracia em benefício da ditadura proletária. Como poderiam, se a própria Revolução Proletária surgiu de um amplo movimento pela democracia? Como poderiam, se deixam subsistir a força econômica da burguesia, a forma capitalista da indústria? Deixar ao patronato, pelo menos em um período provisório, cujo fim nem tentam indicar, a direção das oficinas, das manufaturas e das fábricas, e manter esse mesmo patronato sem direito político fora da cidade é impossível. É contraditório fazer dos burgueses cidadãos passivos e lhes deixar ainda, em grande medida, o domínio da produção. É contraditório organizar o crédito do Estado e não submeter o funcionamento desse crédito ao controle de toda a nação. Uma classe que tem origem na democracia, que em lugar de se submeter à lei da democracia, prolongasse sua ditadura além dos primeiros dias da Revolução, não seria mais do que um bando acampado no território abusando dos recursos do país. Então, ou Marx e Engels encaminham o proletariado a um caos de barbárie e de impotência, ou preveem que, após os primeiros atos políticos e econômicos que terão dado à classe operária um grande impulso e marcado-a com um selo socialista da democracia, ele vai se misturar de novo na vida social e na legalidade do sufrágio universal. Mas o que significa isto? E se a democracia não está nada preparada para o movimento comunista, ela não vai contrariar os efeitos das primeiras medidas ditatoriais do proletariado em vez de estendê-los? E se ao contrário a democracia está preparada para ele, se o proletariado pode simplesmente pela força legal conseguir que ela desenvolva no sentido comunista as primeiras instituições revolucionárias, é na realidade a conquista legal da democracia que se torna o método soberano da revolução. Todo o resto, repito, é apenas o expediente talvez necessário no momento, aliás, de uma classe ainda débil e mal preparada. Mas os socialistas de hoje, que ainda falam em ditadura impessoal do proletariado, ou que preveem a tomada brusca do poder e a violência feita à democracia, recuam ao tempo em que o proletariado ainda era fraco e em que se encontrava reduzido a meios artificiais de vitória. De fato, a tática do manifesto, que consiste para o proletariado em desviar para ele movimentos que ele mesmo não pôde suscitar, essa tática da força crescente, ousada, mas ainda subordinada, a classe operária empregou insistivamente em todas as crises da sociedade democrática e burguesa. Marx admitira a ideia da Revolução Francesa e de Babeuf. Após 1830, os movimentos operários de Paris e de Lyon prolongaram-se em uma confusa afirmação proletária da Revolução da Burguesia. Em 1848, os proletários de Paris e de Viena, de Berlim, tentaram em audaciosas jornadas desviar o movimento da revolução para o socialismo. As famosas palavras de Blanqui, abre aspas, não se cria um movimento, deriva-o, fecha aspas, são a própria expressão dessa política. É a fórmula ativa do Manifesto Comunista de Marx. É a palavra de ordem de uma classe que ainda se sente menor, mas chamada a altos destinos. Em 1870, aliás, o dia 31 de outubro, sucedendo ao 4 de setembro, é uma retomada do método marxista e blanquista.
Na própria comuna, a crescente ação do proletariado socialista substituindo a democracia pequeno-burguesa é ainda uma aplicação da tática do manifesto enxertar a Revolução Proletária na Revolução Democrática e Burguesa. La Salle tivera uma ambição mais ousada. Ele não queria deixar a Revolução, mesmo a burguesa, tomar inicialmente uma forma burguesa. Queria captá-la, por assim dizer, em sua própria fonte e desviá-la desde logo para o proletariado. Assim, quando em 1863 irrompeu o conflito entre a representação prussiana e o Ministério Prussiano, quando a burguesia progressista e liberal da Alemanha se agitou para defender o direito constitucional ameaçado por Bismarck, foi possível se perguntar se o conflito não chegaria a uma revolução. Nesta, o que então teria sido colocado não fora a questão social, a questão da propriedade. Ela não foi de origem comunista e proletária, mas ao contrário de origem burguesa e parlamentar. Não foi como a retomada da Revolução Burguesa Alemã que Marx anunciava em novembro de 1847 e que abortou em 1848 e 1849. Mas essa Revolução Alemã, por mais burguesa que fosse em suas origens, La Salle não queria que ela o fosse sequer um momento em sua manifestação e em sua marcha. Segundo ele, era o proletariado alemão organizado que devia suscitar a revolução do conflito burguês e se encarregar logo em seguida da força nova dos acontecimentos. Ele proclamava que a burguesia não tinha audácia, que ela tentaria no máximo voltar à Federação Alemã de 1848 e que era preciso, ao contrário, instituir toda a unidade da Alemanha democrática. Ele dizia com voz forte e emocionada, abre aspas, objetivos miseravelmente medíocres só podem suscitar uma conduta miseravelmente medíocre. Somente uma grande ideia, somente o entusiasmo por objetivos fortes criam a devoção, o espírito de sacrifício, a valentia, fecha aspas. E que direito a burguesia alemã, que havia deixado a liberdade perecer em 1848, teria hoje como guardiã da liberdade? Da mesma forma, La Salle fazia constar isso triunfalmente, os dirigentes da burguesia liberal declaravam antecipadamente recusarem qualquer revolução. Seria então o proletariado quem passaria desde logo para o primeiro plano se a crise se tornasse revolucionária. Dizia La Salle, acho M. de Berningsen muito inábil ao nos lembrar que ele e seu partido não querem revolução. Pois nós o lembramos, sem cessar, queremos lhe dar essa alegria de não esquecê-lo. Levantamos as mãos e nos engajamos, se de uma forma ou de outra o grande abalo se der para lembrar aos nacional-liberais que até o último momento eles declararam não querer revolução. Era então ao proletariado que seria, por assim dizer, adjudicada desde o primeiro momento a revolução. La Salle, consciente do crescimento da classe operária e também impaciente de colher todos os frutos da vida, não aceita como Marx em 1847 um período fundamental da Revolução Burguesa. Ainda que tenha sua origem em um conflito entre a burguesia liberal e o absolutismo real, a revolução passará desde o primeiro dia para as mãos operárias. Trata-se ainda da aplicação do método marxista, mas em uma espécie de caso limite em que o período burguês é reduzido a zero. Desse poder revolucionário repentinamente conquistado, La Salle se propunha, é certo, a fazer uma utilização muito moderada. Ele se limitaria a instituir o sufrágio universal, a suprimir os impostos indiretos, a emancipar a imprensa do jugo do capital, e a subvencionar amplamente com recursos do Estado associações operárias de produção. Nada de expropriação, nada de aplicação extensa de um plano comunista. Assim, há 120 anos, o método de revolução operária a que Babeuf deu a principal aplicação, a que Marx e Blank deram a fórmula que consiste em se beneficiar das revoluções burguesas para aí se introduzir astuciosamente o comunismo proletário, foi tentado ou proposto muitas vezes e de muitas formas. Certamente deu grandes resultados. Foi por meio dele que, em diversas jornadas históricas, a classe operária tomou consciência de sua força e de seu destino. Foi por meio dele que, ainda de forma indireta e enviesada, o proletariado experimentou o poder. Foi por meio dele que a questão de propriedade do comunismo esteve constantemente na ordem do dia na Europa e de acordo com o conselho do manifesto, abre aspas. Em todos estes movimentos, os comunistas põem em primeiro lugar como questão fundamental a questão da propriedade, qualquer que seja a forma mais ou menos desenvolvida de que essa se revista. Fecha aspas. Enfim, foi por meio desse método que o proletariado agiu bem antes de ter a força decisiva. Mas era uma quimera esperar que o comunismo proletário pudesse ser enxertado na Revolução Burguesa. Era uma quimera pensar que as agitações revolucionárias da burguesia dariam ao proletariado a oportunidade de um golpe de força feliz. De fato, essa tática jamais chegou ao fim. Logo, a burguesia revolucionária só sobrou, levando com ela o proletariado. Logo, a burguesia revolucionária vitoriosa teve força para conter e fazer recuar o movimento, operário. E além disso, mesmo se por surpresa, puxa, eu tô ruim hoje, hein? E além disso, mesmo que por surpresa o movimento proletário se impôs, de repente, por agitações de outra ordem e de outra origem, aqui ele chegou, ele seria rapidamente enfraquecido em um movimento puramente democrático por uma espécie de compromissos. Da comuna vitoriosa sairia, no máximo, uma república radical.
Hoje, o modo determinado pelo qual Marx, Engels e Blank concebiam a Revolução Proletária foi eliminado pela história. Inicialmente, o proletariado mais forte não continua a contar com o favor de uma revolução burguesa. É por sua própria força, em nome de suas próprias ideias, que ele quer agir na democracia. Ele não fica à espreita de uma revolução burguesa para derrubar a burguesia como um cavaleiro, de bruços para dominar sua montaria. Ele tem sua organização própria e sua força própria. Ele tem, por meio dos sindicatos e das cooperativas, uma força econômica crescente. Ele tem, por meio do sufrágio universal e da democracia, uma força legal indefinidamente elástica. Ele não se reduz a ser o parasita aventureiro e violento das revoluções burguesas. Ele prepara metodicamente, ou melhor, ele começa metodicamente sua própria revolução por meio da conquista gradual e legal do poder da produção e do poder do Estado. Da mesma forma, ele esperaria em vão a chance de uma revolução burguesa para dar um golpe de força e estabelecer uma ditadura de classe. O período revolucionário da burguesia terminou. Pode ser que, para a salvaguarda de seus interesses econômicos e sob a ação da classe operária, a burguesia da Itália, da Alemanha e da Bélgica seja levada a estender os direitos constitucionais do povo, a reivindicar a plenitude do sufrágio universal, a verdade do regime parlamentar, a responsabilidade dos ministros perante o parlamento. Pode ser que a ação combinada da democracia burguesa e do proletariado faça recuar em toda parte a prerrogativa real ou a autocracia imperial até o ponto em que a monarquia só exista nominalmente. Exceto que a luta pela democracia plena não terminou na Europa, mas nessa luta a burguesia vai desempenhar somente um papel acessório como é visível neste momento na Bélgica. E além disso, já existem em todas as constituições da Europa Central e Ocidental muitos elementos de democracia para que a passagem para a democracia plena se realize sem crise revolucionária. Assim, o proletariado não pode mais, como haviam pensado Marx e Blank, abrigar sua revolução por trás das revoluções burguesas. Ele não pode mais tomar e redirecionar em seu benefício as agitações revolucionárias da burguesia que se esgotaram. Agora é sem cobertura num amplo terreno da legalidade democrática e do sufrágio universal que o proletariado socialista prepara, estende e organiza sua revolução. É para essa ação revolucionária metódica, direta e legal que Engels, no final de sua vida, convidava o proletariado europeu com as famosas palavras que de fato relegavam o Manifesto Comunista ao passado. A partir de então, uma vez terminada a ação revolucionária da burguesia, qualquer meio violento empregado pelo proletariado simplesmente uniria contra ele todas as forças não proletárias. E é por isso que sempre interpretei a greve geral não como um meio de violência, mas como um dos maiores mecanismos de pressão legal que, para assuntos bem demarcados e importantes, pode dirigir o proletariado disciplinado e organizado. Mas se a hipótese histórica, do qual procede a concepção revolucionária do Manifesto Comunista, esgotou-se de fato, se o proletariado não pode mais contar com os movimentos revolucionários da burguesia para desenvolver sua própria força de revolução, se não pode mais fazer surgir sua ditadura de classe de um período de democracia caótica e violenta, pelo menos ele pode esperar seu advento de repente de uma brusca destruição econômica da burguesia, de um cataclismo do sistema capitalista, finalmente sem escapatória, impossibilidade de viver e liquidado. Aí também estava uma perspectiva de revolução proletária aberta por Marx. Para suscitar a ditadura de classe do proletariado, ele contava com o advento político-revolucionário da burguesia e, ao mesmo tempo, com sua decadência econômica. Um dia, a partir de si próprio, sob a ação cada vez mais intensa e mais frequente das crises por ele desencadeadas e pela miséria a que teria reduzido os explorados, o capitalismo deveria sucumbir. Não é possível discutir seriamente que este tenha sido, no manifesto, o pensamento de Marx e Engels. Todas as sociedades anteriores, como vimos, basearam-se no antagonismo entre classes opressoras e classes oprimidas. Mas para oprimir uma classe é preciso garantir-lhe condições tais que lhe permitam pelo menos existir como escravo. O servo, apenas de sua servidão, conseguiu tornar-se membro da comuna da mesma forma que o pequeno burguês, sob o jugo do absolutismo feudal, elevou-se à categoria de burguês. O operário moderno, pelo contrário, longe de se elevar com o progresso da indústria, desce cada vez mais abaixo das condições de sua própria classe. O trabalhador cai no pauperismo e este cresce ainda mais rapidamente do que a população e a riqueza. Pois, evidente que a burguesia torna-se incapaz de continuar desempenhando o papel de classe dominante e de impor à sociedade como lei suprema as condições de existência de sua classe. Não pode exercer o seu domínio porque não pode mais assegurar a existência de seu escravo, mesmo no quadro de sua escravidão, porque é obrigado a deixá-lo cair numa tal situação que deve nutrir em lugar de se fazer nutrir por ele. A sociedade não pode mais existir sob sua dominação, o que quer dizer que a existência da burguesia é doravante incompatível com a da sociedade. E é nesse momento que, tendo a exploração burguesa e capitalista atingido, por assim dizer, o limite de tolerância vital das classes exploradas, produz-se uma comoção inevitável, uma sublevação irresistível e a guerra civil latente entre as classes se desata, enfim, pela destruição violenta da burguesia. Eis aí exatamente o pensamento de Marx e Engels naquela data. Sei que procuramos agora lançar um véu sobre a brutalidade desses textos. Sei que perspicazes intérpretes marxistas dizem que Marx e Engels só pretenderam falar de uma pauperização relativa. Assim quanto os teólogos querem estabelecer uma relação entre os textos da Bíblia e a realidade cientificamente constatada, dizem que no Gênesis a palavra dia designa o período geológico de vários milhões de
anos. Eu não contradigo isso. São artifícios e complacências da exegese que permitem passar sem dor do dogma professado durante muito tempo à verdade mais conhecida. E uma vez que espíritos revolucionários têm necessidade dessas atenções, quem pensaria em contrariá-los? Entretanto, se Marx só quisesse falar de uma pauperização relativa, como teria concluído que o capitalismo levaria seus escravos a caírem abaixo mesmo do mínimo vital e os obrigaria, assim, por uma sequência de reflexos irresistíveis, a levarem a burguesia a se arruinar violentamente? Costuma-se dizer também que Marx e Engels quiseram apenas definir a tendência abstrata do capitalismo em que se transformaria a sociedade burguesa por sua própria lei, se a organização operária não contrariasse por um esforço inverso essa tendência à opressão e à depressão. E certamente como Marx, que fazia do proletariado a própria essência e a forma viva do capitalismo, não teria reconhecido essa ação proletária? Mas parece que no pensamento de Marx essa ação, ao mesmo tempo que garante de fato ao proletariado algumas vantagens econômicas parciais, resume-se sobretudo a aumentar sua consciência de classe e nele desenvolver o sentimento de seus males e o de sua força. Ora, a indústria desenvolvendo-se não só aumenta o número dos proletários, mas concentra-os em massas cada vez mais consideráveis. Sua força cresce e eles adquirem maior consciência dela. Os interesses, as condições de existência dos proletários se igualam cada vez mais à medida que a máquina extingue toda a diferença de trabalho e quase por toda parte reduz o salário a um nível igualmente baixo. Em virtude da concorrência crescente dos burgueses entre si e devido às crises comerciais que disso resultam, os salários se tornam cada vez mais instáveis. O aperfeiçoamento constante e cada vez mais rápido das máquinas torna a condição de vida do operário cada vez mais precária. Os choques individuais entre o operário e o burguês tomam cada vez mais o caráter de choques entre duas classes. Os operários começam a formar uniões contra os burgueses e atuam em comum na defesa de seus salários. Chegam a fundar associações permanentes a fim de se prepararem na previsão daqueles choques eventuais. Aqui e ali a luta se transforma em motim. Abre aspas. Os operários triunfam às vezes, mas é um triunfo efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, mas a união cada vez mais ampla dos trabalhadores. Essa união é facilitada pelo crescimento dos meios de comunicação criados pela grande indústria que permitem o contato entre operários de localidades diferentes. Ora, basta este contato para concentrar as numerosas lutas locais que têm o mesmo caráter em toda parte em uma luta única, uma luta de classes. Mas toda luta de classes é uma luta política. E a união que os burgueses da Idade Média levavam séculos a realizar com seus caminhos vicinais, os proletários modernos realizam em alguns anos por meio das vias férreas. A organização do proletariado em classe e em seguida em partido político é incessantemente destruída pela concorrência que fazem entre si os próprios operários, mas renasce sempre cada vez mais forte, mais firme e mais poderosa. Aproveita-se das divisões internas da burguesia para obrigá-la ao reconhecimento legal de certos interesses da classe operária, como por exemplo a lei da jornada de 10 horas de trabalho da Inglaterra. Se reproduzir esse excelente quadro de movimento operário moderno, não foi para discutir cada uma de suas características. Haveria em vários pontos, principalmente sobre o nivelamento de salários, muitas reservas a serem feitas, mas eu quis que o leitor pudesse, de maneira proveitosa, pensar sobre a mesma questão que me faço aqui. Em que medida Marx admitiu que a organização econômica e política dos proletários acabava com a tendência à pauperização, que segundo ele é a própria lei do capitalismo? Acho que podemos responder. Em uma medida muito fraca. Sem dúvida, os operários assim agrupados em classe e em partido obtêm, sobretudo graças às divisões da classe proprietária, algumas vantagens parciais. Mas parece que sua união no combate é o único benefício substancial que retiram do próprio combate. Portanto, a força de coesão e de protesto dos operários aumenta em vista de uma subelevação geral. Suas chances de executar o movimento revolucionário e de precipitar o desmoronamento da burguesia aumentam. Mas de fato, e no âmbito mesmo de sua vida efetiva, eles se submetem à lei de proletarização ao se oporem a ele apenas com contrapesos extremamente fracos. É realmente essa contradição entre a pauperização crescente a que se submete o proletariado e sua força crescente de reivindicação e de ação organizada que Marx vê como o motor das grandes insurreições próximas, como a força imediata da revolução. As melhorias concretas obtidas pelo esforço operário compensam simplesmente de maneira imperfeita a depreciação concreta a que se submete a vida operária pela lei da produção burguesa. No conflito das tendências disputadas pelo proletariado no presente, a tendência aviltante tem a primazia. É sobretudo ela que trata da condição real da classe operária. E já que falamos das tendências, era nesse sentido que se inclinava visivelmente todo o pensamento de Marx e de Engels. Quase diria que Marx tinha necessidade em sua concepção dialética da história moderna de um proletariado infinitamente empobrecido. Para que o proletariado fosse o momento humano na dialética hegeliana de Marx, para que fosse verdadeiramente a própria ideia da humanidade, deveria ser tão privada de qualquer direito social que nele só subsistisse a humanidade ilimitada de miséria e indireito. E como se poderia esperar entender Marx sem descer às origens dialéticas, às fontes profundas do pensamento,
Sua crítica à filosofia hegeliana do direito, publicada em 1844 nos anais germano-franceses, é em relação a isso um documento decisivo. Diz ele: onde está então a possibilidade positiva da emancipação alemã? Resposta: na formação de uma classe com elos radicais, de uma classe da sociedade burguesa, que não seja uma classe da sociedade burguesa, de um Estado que seja a dissolução de todo o Estado, na formação de uma esfera que tenha um caráter universal por meio do sofrimento universal e que não reivindique qualquer direito particular, porque essa não é uma injustiça particular, mas a injustiça total que se realiza sobre ela. Uma esfera que possa fazer apelo a algum título histórico, mas somente enquanto humanidade, que não seja uma oposição particular a qualquer consequência, mas em oposição geral a todos os princípios do Estado alemão. Enfim, de uma esfera que não possa se emancipar sem se emancipar de todas as outras esferas da sociedade e sem, por isso, emancipar todas as outras esferas da sociedade. Que, em poucas palavras, seja a perda total do homem e que só possa, em consequência, encontrar-se por meio da restituição completa do homem. Sei que é da Alemanha e das condições particulares de sua emancipação que Marx fala aqui. Sei que ele reconhece para as classes sociais da França um idealismo histórico mais alto, que, segundo ele, elas têm o hábito de se considerarem guardiãs do interesse universal e que, para que se realize a emancipação completa na França, será suficiente que essa ação idealista passe da burguesia, em que a missão humana é limitada e contrariada por preocupações com a propriedade, ao proletariado francês, em que a missão humana pode desenvolver sua universalidade sem obstáculos. Sim, trata-se da Alemanha e do proletariado alemão. Mas quem não vê que, para Marx, apesar das diferenças étnicas e históricas, é uma imagem do proletariado, e até mesmo por sua absoluta pobreza, a imagem suprema, é então sob uma transposição hegeliana do cristianismo que Marx apresenta pela segunda vez o movimento moderno de emancipação. Do mesmo modo que o Deus cristão desceu à mais baixa situação da humanidade sofredora para elevar toda a humanidade, do mesmo modo que o Salvador, para de fato salvar todos os homens, teve de se reduzir a esse grau de pobreza muito próximo da animalidade, abaixo do qual não se pode encontrar homem algum, do mesmo modo que esse rebaixamento infinito de Deus era a condição de restabelecimento infinito do homem, também na dialética de Marx, o proletariado, o Salvador moderno, tinha de estar privado de qualquer garantia, despido de qualquer direito, reduzido ao mais profundo nada histórico e social, para se erguer, elevando toda a humanidade. E como Deus homem para continuar sua missão teve de continuar pobre, sofrendo e humilhado até o dia triunfal da ressurreição, até essa vitória particular sobre sua morte que libertou toda a humanidade da morte, assim continuou o proletariado com mais razão ainda, sua missão dialética até a insurreição final e até a ressurreição revolucionária da humanidade, ele carrega como uma cruz cada vez mais pesada a principal lei da opressão e do enfraquecimento do capitalismo. E daí, em Marx, uma tendência original a dificilmente admitir a ideia de um restabelecimento parcial do proletariado. Daí uma espécie de alegria em que tem um certo misticismo dialético para constatar as forças de destruição que pesam sobre o proletariado. Marx se enganou. Não é da privação absoluta que poderia vir a libertação absoluta. Por mais pobre que fosse o proletariado alemão, ele não era a pobreza suprema. Em primeiro lugar, no operariado moderno, há desde logo toda a parte da humanidade conquistada pela abolição das primeiras selvagerias e barbáries, pela abolição da escravidão e da servidão. Em seguida, por mais medíocres que fossem, de fato, naquele momento não eram inteiramente desprovidos dos valores históricos próprios dos proletários alemães. Sua história desde a Revolução Francesa não era inteiramente vazia, e sobretudo por sua simpatia pela ação emancipadora dos proletários franceses, dos operários do 14 de julho, dos 5 e 6 de outubro, dos 10 de agosto, das sessões parisienses, tinham parte dos valores históricos do proletariado francês que se tornaram valores universais, como a Declaração dos Direitos do Homem, que se tornaram um símbolo universal, como a queda da Bastilha, que se tornaram uma libertação universal. No próprio momento em que Marx escrevia para o proletariado alemão essas palavras de rebaixamento místico e de ressurreição mística, os proletários alemães, além do próprio Marx, voltavam seu coração a seus olhos para a França, para a grande pátria dos valores históricos do proletariado. Mas o que há de estranho no fato de Marx, com essa concepção dialética fundamental, ter associado a supremacia da evolução capitalista à tendência ao enfraquecimento? O que há de surpreendente em que ainda em Capital ele tenha escrito: a opressão, a escravidão, a exploração, a miséria aumentam, mas também a resistência da classe operária cresce, sem cessar e cada vez mais disciplinada, unida e organizada pelo próprio mecanismo da produção capitalista, colocando ainda em equilíbrio uma força de depressão que age no próprio momento e uma força de resistência e de organização que parece, sobretudo, preparar o futuro? Engels fazia da inflexibilidade do sistema capitalista, de sua impotência para se adaptar à menor reforma, uma ideia tão rígida e tão estrita que comete os mais graves e decisivos erros da interpretação dos movimentos sociais. É difícil imaginar erros mais grosseiros do que os que ele comete a cada passo em seu célebre livro sobre a situação das classes trabalhadoras na Inglaterra. Por toda parte ele viu incompatibilidades, impossibilidades, contradições insolúveis que só podiam ser resolvidas pela Revolução. Ele anuncia em 1845 como iminente e absolutamente inevitável
Na Inglaterra, uma revolução operária e comunista que será a mais sangrenta que a história já viu. Os pobres estrangularão os ricos e incendiarão os castelos. Não dá possibilidade de dúvida sobre isto. Em nenhum lugar é tão fácil profetizar como na Inglaterra, porque aqui todos os acontecimentos sociais são de uma nitidez e de uma acuidade extremas. A revolução deve chegar, já é exatamente tarde, extremamente tarde para introduzir uma solução pacífica. Estranha visão desse país, a Inglaterra sempre tão hábil nas transformações e nos compromissos. Ele leva tão longe sua intransigência social que chega a manter sobre as grandes questões precisas colocadas naquele momento a linguagem dos conservadores mais cabeçudos. Assim como eles, qualquer progresso político e social lhe parecia impossível no sistema presente. Os cartistas acuam a Inglaterra ou ao abismo ou à completa revolução comunista. Pedem o sufrágio universal, mas ele é inconciliável com a monarquia. Pedem jornadas de 10 horas, mas no sistema capitalista ela é inconciliável com as exigências da produção. E seu efeito realmente excelente será obrigar a Inglaterra a entrar sob pena de se arruinar em vias inteiramente novas. Escreve Engels, aspas, sobre a economia nacional, os argumentos dos fabricantes que a lei das 10 horas aumenta os custos de produção, que por isso a indústria inglesa vai se tornar incapaz de lutar contra a concorrência estrangeira, que o salário do trabalhador necessariamente cairá, são meios verdadeiros, mas somente provam uma coisa: que a grandeza industrial da Inglaterra só pode ser mantida por meio do tratamento bárbaro infligido aos operários, por meio da destruição de sua saúde, por meio da decadência social, física e intelectual de gerações inteiras. Naturalmente, se a jornada de 10 horas se tornasse uma medida legal definitiva, a Inglaterra seria arruinada, mas porque essa lei ocasionaria após ela necessariamente outras medidas que obrigariam a Inglaterra a entrar em uma via inteiramente diferente daquela que ela tem seguido até então, essa lei será um progresso. Fecha aspas. Que espírito de desconfiança em relação a reformas parciais, que limites estreitos atribuídos às faculdades de transformação do regime industrial. E, quando em 1892, 50 anos depois, Engels reedita esse livro, ele não pensa em nenhum momento em se perguntar por que vício de pensamento, por que erro sistemático foi induzido a ideias falsas sobre o movimento político e social da Inglaterra. Ele prefere deleitar-se com uma obra que a história quase toda desmentiu, portanto é natural supor que Engels, com esse modo inicial de compreender as coisas, tendeu sempre como Marx a dar às forças de depressão que abatem a classe operária no regime capitalista a primazia sobre as forças de elevação. Mas qualquer que seja a interpretação sobre esse ponto, dado ao pensamento incerto e obscuro de Marx e Engels, pouco importa. O essencial é que, hoje, nenhum socialista aceita a teoria da pauperização absoluta do proletariado. Uns abertamente, outros com precauções infinitas, alguns com uma maliciosa bonomia vienense, ou todos declaram que não é verdade que, no conjunto, a condição econômica e material dos proletários esteja piorando. Tendências de repressão e tendências de elevação, afinal de contas, e na realidade imediata da vida, não são as tendências depressivas que os conduzem. Consequentemente, não é mais permitido repetir, depois de Marx e Engels, que o sistema capitalista perecerá, porque sequer garante para aqueles que exploram o mínimo necessário à vida. Também, consequentemente, torna-se pueril esperar que um cataclismo econômico ameaçando o proletariado em sua própria vida provoque, sob a revolta do instinto vital, o desmoronamento violento da burguesia. Assim, as duas hipóteses, uma histórica e a outra econômica, de onde deveria sair no pensamento do Manifesto Comunista, a repentina revolução proletária e a revolução da ditadura operária estão igualmente arruinadas. Nem haverá na ordem política uma revolução burguesa em que o proletariado revolucionário possa, de repente, montar, nem haverá na ordem econômica um cataclismo, uma catástrofe que, nas ruínas do capitalismo destruído, suscite um dia a dominação de classe do proletariado comunista e um novo sistema de produção. Essas hipóteses não foram vãs. Se o proletariado não pôde se apropriar de alguma das revoluções burguesas, no entanto, ele avançou há 120 anos por meio das agitações da burguesia revolucionária e ainda continuará a tirar partido dos inevitáveis conflitos internos da burguesia sobre as novas formas que a democracia desenvolve. Mesmo não havendo uma reação total e revolucionária do instinto vital do proletariado sobre um cataclismo total do capitalismo, tem havido inúmeras crises que, ao confirmar a profunda desordem da produção capitalista, naturalmente excitaram os proletários a prepararem uma nova ordem. Mas o erro começa quando se espera de fato a queda repentina do capitalismo e o advento repentino do proletariado, seja a partir de um grande abalo político da sociedade burguesa ou de um grande abalo econômico da produção burguesa. Não é pelo contragolpe imprevisto das agitações políticas que o proletariado chegará ao poder, mas por meio da organização metódica e legal de suas próprias forças sob a lei da democracia e do sufrágio universal. Não é pelo desmoronamento da burguesia capitalista, é pelo crescimento do proletariado que a ordem comunista se instalará gradualmente em nossa sociedade. Para quem aceita essas verdades
doravante necessárias, métodos precisos e certos de transformação social e organização progressiva não demoram a aparecer. Os que francamente não as aceitam, aqueles que não levam verdadeiramente a sério os resultados decisivos do movimento operário há um século, aqueles que recuam até o manifesto comunista, tão visivelmente ultrapassados pelos acontecimentos, ou que misturam os pensamentos diretos e verdadeiros que a realidade presente lhes sugere, restos de pensamentos antigos de onde a verdade se distanciou, condenam-se a viver no caos. Mas eu só poderia justificar particularmente essa afirmação geral por meio da análise minuciosa de todas as tendências presentes do socialismo francês e do socialismo internacional. Eu só poderia também legitimar plenamente o método que indiquei por meio de estudos precisos e por meio da exposição de um programa de evolução revolucionária. Não quero nessa introdução acrescentar senão umas poucas palavras que têm relação direta com o assunto do volume. Alguns de nossos oponentes costumam dizer que esse método de evolução submetido à lei da democracia corre o risco de enfraquecer, de obscurecer o ideal socialista. É exatamente o contrário. São os apelos enfáticos à violência e à espera quase mística de uma catástrofe libertadora que isenta os homens de precisarem seu pensamento, de determinarem seu ideal. Mas aqueles que se propõem a conduzir a democracia por caminhos amplos e seguros para o comunismo pleno, aqueles que não podem contar com o entusiasmo de uma hora e com as ilusões de um povo excitado, esses são obrigados a dizer com a mais decisiva clareza para que forma de sociedade querem encaminhar os homens e as coisas e por meio de quais instituições e leis esperam levar a ordem comunista. Quanto mais o Partido Socialista se misturar à nação, aceitando de maneira definitiva a democracia e a legalidade, mais ele será obrigado a definir sua própria concepção e, em uma atmosfera menos agitada, o objetivo final vai se tornar mais preciso, sob pena de se perder no empirismo mais vulgar e de se dissolver em um oportunismo sem regra e sem objetivo. Ele deverá ordenar todos os seus pensamentos, toda a sua ação em vista do ideal comunista. Ou melhor, esse ideal deverá estar sempre presente e ser sempre discernível em cada um de seus atos, em cada uma de suas palavras. Não sei se Bernstein não foi levado pela necessidade da polêmica a esclarecer sobretudo o lado crítico de sua obra. Seria de qualquer maneira um grande erro e uma grande falta de solver nas brumas do futuro o objetivo do socialismo. O comunismo deve ser a ideia diretriz e visível de todo o movimento. O socialismo crítico deve ser, mais do que tudo, agitador e construtivo. E uma das formas principais de ação é dissipar os equívocos com que os partidos radicais da democracia burguesa ainda iludem os espíritos. Jean Jaurès, o Manifesto Comunista de Marx e Engels, texto publicado no número 24 da revista Spartacus, Paris, fevereiro de 1948, traduzido para esta edição por Wanda Caldeira Brandt. Bom, vou parar por aqui, tá, pessoal? Eu não vou conseguir ler tudo, infelizmente não vou conseguir ler tudo não, tá? Próxima leitura minha eu vou ler a parte do Leon Trotsky, 90 anos do movimento comunista. Vou pular a parte do Harold Lasky, vou deixar para um outro vídeo ainda. Deixa eu ver, que é grande pra caralho também. Vou ler a parte do Lucien Martin, 100 anos depois do manifesto. E aí vem a parte do James Petras, chamado Manifesto Comunista, qual sua relevância hoje, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima aí. Falou!